Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, por isso eu já quero pedir para você, deixe o seu like, se inscreva. A gente trata às vezes de assuntos bobos, tentando tirar proveito, mas hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, que é a questão dos ataques nas escolas. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. É muito complicado a gente falar assim, essa nova geração é tudo Nutella, é tudo mole. Mas nós não fomos criados no contexto que eles têm sido. Infelizmente, os pais hoje, não que os pais antigamente eram perfeitos, mas hoje tem muita informação, muita tecnologia, tem muita coisa, muitas ideologias correndo, coisas que antigamente não se tinha. E esse excesso de informação, por mais que o conhecimento seja bom, o excesso de informação num cérebro que não está pronto pode ser terrível. Fica nesse vídeo porque todo mundo tem uma criança ou um adolescente, seja você pais, tios, você conhece alguém, estamos todos nós inseridos nisso. Você, pai de adolescente, talvez consiga restaurar algumas coisas com esse vídeo. E você que é pai de criança, talvez você consiga construir e evitar algumas coisas lá na frente assistindo a esse vídeo. Então, a ideia hoje é contribuir. É claro que não vai ter uma solução, como terminar com os ataques. Quem dera eu tivesse uma solução simples, específica. Mas uma coisa a gente precisa ter um olhar diferenciado para esses adolescentes. Para todos, para as crianças. E assim, gente, o adolescente que dá trabalho hoje, alguma coisa ali atrás precisou ser consolidada. Talvez você, pai, você, mãe, não falhou de propósito ou não tenha percebido algo por maldade, mas a gente precisa investir na infância para evitar problemas mais graves. E vocês estão vendo, infelizmente, as pessoas que estão promovendo esse caos têm entre aí seus 11 e 15 anos, são muito jovens. São muito jovens. O que está ocasionando esse problema todo? Existem uma série de fatores psicológicos, sociais, né? Às vezes uma desestrutura familiar. Essa ideia de romper com o conceito de família, isso quebra até o conceito da identidade. Eu não sei se você sabe, mas o cérebro só se forma, o cérebro humano, ele só fica pronto por volta dos 25 anos. Essa região aqui do cérebro, que é a de tomada de decisão, ainda não está madura. Mas olha quanto estrago um adolescente pode fazer na sociedade. A gente não tem poder sobre os outros adolescentes, a não ser pela oração, clamando a Deus. Mas a gente precisa cuidar do adolescente que está em casa ou que a gente convive. Dicas aí que a gente pode trabalhar nesse momento tão difícil e lidar com esse momento tão difícil. Primeiro, cria um ambiente de diálogo aberto e honesto em casa. Conversa com seus filhos sobre como eles estão se sentindo, quais são as preocupações, o que está acontecendo na escola. Esteja presente e disponível para ouvi-los e ajudá-los a lidar com esses conflitos e desafios que enfrentam no ambiente escolar. Gente, eu sou professora. Semana passada foi terrível. Qualquer barulhinho tá um clima de tensão na sala porque eles acham que vai acontecer o pior. Desde criancinhas de 6 anos até adolescentes de 14 e 15 anos. Os pais, muitas vezes, com boas intenções, mas trabalham. Aí vê o filho fazendo coisa errada, vai lá. Olha, não é pra você fazer isso. Papapá. Se a gente só chega pra dar palavras de crítica, de correção, eu não tô falando que não é pra corrigir. Precisa de correção. A Bíblia fala isso e eu vou ler alguns textos com vocês. Mas você precisa ser alguém. Não é ser amiguinho, mas você precisa ser alguém que o seu filho confie a ponto de expor. Mas meu filho não me conta nada. Gente, relacionamento é construção. Se não for construído, ele não vai do dia pra noite querer te contar nada.
Então, cria um ambiente, se necessário, às vezes você tem muitos filhos, ou sai com ele, vai tomar um sorvete, pergunta, filho, o que está acontecendo na escola? O que você está sentindo em relação a isso? E se ele não quiser falar, respeita. Vai chegar uma hora que ele vai falar. Mas se ele só escuta, não é para fazer isso, você não sei o que, não vai funcionar. Então, primeiro, cria esse ambiente. 2, conheça os amigos do seu filho e os pais deles. Gente, essa não vai acontecer direito se o primeiro ponto, que é criar um ponto de diálogo, não estiver acontecendo. Porque muitas vezes os pais não sabem nem quem são os amigos dos filhos. Porque hoje os filhos estão dentro de casa, jogando videogame, jogando online ou assistindo coisas. E os pais nem sabem com quem eles conversam, as coisas que acontecem na escola. Então, tenta saber quem são. E uma dica, não chega já metendo louco assim, esse seu amigo aí não presta. Escuta primeiro. Porque se você falar logo de cara, eu não gosto desse seu amigo, esse seu amigo não presta, adolescente vai querer ficar mais ainda com o amigo. Explica o porquê, faz ele chegar à conclusão, filho, será que isso que o fulano tá fazendo é legal? Faz ele pensar. Mas tenta ver, tenta conhecer, porque aí você vai perceber o que estiver dando de errado. Agora, se você não sabe quem são os amigos, você não vai ter noção do que está acontecendo. Ao invés de deixar seu filho ir na casa dos amigos, tenta trazer os amigos para casa e fica observando, né? Fique observando. Esteja atento a sinais de alerta. Mudança de comportamento, de repente quer ficar enfiado dentro de quarto, de repente tá sem paciência, tá inquieto. Gente, adolescente a gente sabe que cada dia tá de um jeito. Mas ninguém muda comportamento do nada. Alguma coisa tá acontecendo. E não é assim, o que tá acontecendo? Você tem que me falar. Eu vou te arrebentar. Não é assim. Observe os sinais. Fique informado sobre as redes sociais dele. Gente, adolescente não tem que ter privacidade em celular. Não com pai e mãe. Criança, então, nem se fale. O que tem de IP se fingindo amigos de criança, gente, hoje não dá. Não dá. Você não pode pôr a mão no fogo do seu filho. Às vezes o seu filhinho bonitinho lá em casa, você vai olhar na rede social, você fala, gente, eu não criei esse ser. Então você precisa olhar as redes sociais, o que ele está assistindo. Assiste, por mais besta que seja, assiste uma série, um filme com ele. Começa a perceber o que está influenciando a mente dele. O que está acontecendo na escola. Esteja mais presente. Promova a empatia e a tolerância no seu filho. Ajude ele a sempre, filho, e se fosse o fulano? Você ia gostar se fosse ele? Olha, você falou isso, se coloca no lugar. Como você gostaria? Às vezes, se o seu filho está sofrendo bullying, por exemplo, defenda ele, sabe? Faz ele ser forte e se virar sozinho, mas mostra para ele que você está do lado dele. Se a gente trabalha a autoestima das crianças e o quão amados e importantes eles são, o que os outros vão falar deles vai ter uma importância reduzida. E se posicione como alguém que vai defendê-los nesse ponto. Não a ponto de não deixar que eles se virem, porque eles precisam aprender a lidar com isso. Mas se você está percebendo algo assim, vai lá na escola, compartilha. Outras crianças podem estar sofrendo isso também. Se tiver armas ou coisas perigosas, tira do alcance de adolescente. Remédios, bebidas e outras coisinhas mais. Esconda. Porque como eles têm dificuldade de tomar decisões sensatas, não tô falando que são todos, mas, gente, o cérebro não tá maduro para chegar a tomar decisões sensatas. Tanto é que eu não tô falando que o adolescente não sabe o que está fazendo, mas ele age de maneira mais impulsiva. Ele pensa menos nas consequências. Então, esconda tudo que pode ser perigoso. E, se necessário, busque ajuda profissional. Se você vê que tem algum problema ali que você não está conseguindo lidar, busque ajuda profissional. Antes dessa ajuda profissional, como cristã, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês.
tá? Coisas que são importantes como cristã e como educadora, né? Quero compartilhar algumas coisas muito importantes. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura. Provérbios 23, de 13 a 14. Pessoal, castigue, na verdade, é disciplinar. Quero trazer para você o conceito de disciplina. Instrução, ensino dados por um mestre a seu discípulo, submissão do discípulo à instrução, orientação do mestre, respeito e obediência a regras, métodos e autoridade, conjunto de princípios e métodos estabelecidos para o funcionamento de qualquer instituição ou atividade, ordem, arrumação, organização. O que eu quero mostrar com isso? Gente, disciplina não é bater. Eu não tô falando que eu sou contra uns tapinha no bumbumzinho às vezes. Eu não tô falando isso. É claro que violência de jeito nenhum. Mas se você não corrige o seu filho, a correção precisa acontecer. Às vezes essa correção vai ser conversando, às vezes essa correção vai ser tirando algo. Mas, gente, não adianta você castigar sem ele entender o porquê está sendo feito. É claro que por mais que você explique a importância daquilo, ele vai ficar bravo com você. Mas no fundo vai ter uma consciência de que ele foi respeitado, você explicou por que está acontecendo isso. Mesmo que ele não concorde, ele vai entender depois. Venham, meus filhos, ouçam e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Essa geração, a começar de nós, falta temor a Deus. A gente prejudica o próximo, nós não somos bons pais, muitas vezes bons colegas por falta de temor a Deus. A gente precisa aprender a temer o Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, gente, porque eles são imaturos, mas a vara da disciplina a livrará dela. Gente, a vara, as pessoas pensam que é bater. A vara, gente, também é a questão de orientar, de cajado. A vara da disciplina, a questão da orientação vai livrar a criança da insensatez. Eu não posso ver minha filha falando coisas horríveis e, ai, que bonitinha, ela é pequenininha, é engraçada. Eu não posso, eu preciso pensar no futuro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Aqui o importante, fala com sabedoria e ensina com amor. Isso faz toda a diferença. Para corrigir, a gente precisa disso. E último, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Ele decretou os estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles não esquecerão os seus feitos, eles porão a confiança no Senhor e obedecerão seus mandamentos. Salmo 78, de 4 a 7. A gente não consegue educar sozinho. A gente precisa de Deus para educar nossos filhos. A gente precisa de Deus para sobreviver a esse tempo que nós estamos. E eu quero encorajar você. Leia mais a Bíblia. Conheça a palavra de Deus, aquilo que Ele orienta. Corrija com amor. Fala com sabedoria e corrija com amor. Você precisa mostrar para o seu filho quem é Deus. Você precisa viver tendo temor a Deus para que ele veja em você, não alguém perfeito, não alguém para copiar, mas alguém para ter uma referência. Porque, queridos, eles são muito imaturos, eles precisam da gente, eles precisam saber que a gente não tolera o que é errado, mas eles precisam saber que nós os amamos e eles podem contar com a gente. Nós estamos aqui para ensiná-los. É um processo. A gente vai ficar repetindo. Eu quero, antes de terminar essa live, eu quero orar por você.
e por essa situação. Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos vivos, obrigada pelo livramento, obrigada, Deus, o Senhor tem sido tão bom apesar de tudo o que está acontecendo. Eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós como pais, tem misericórdia de nós, nos dê sabedoria, nós precisamos tanto do Senhor, nos dê equilíbrio emocional, nos ajuda, ó Deus. Também peço que o Senhor tome o coração da pessoa que está assistindo a esse vídeo, guarde o coração, traga sabedoria, Senhor, traga ideias, Pai, tudo aquilo que tiver em oculto, que o Senhor traga à tona e que o Senhor dê sabedoria para lidar. Abençoe os nossos filhos, nossos sobrinhos, as crianças, os adolescentes, os livra de todo mal. Abençoe os profissionais das escolas, Senhor, todos os profissionais, desde o pedagógico ao operacional, abençoa, traga livramento. E nós repreendemos toda ação do inimigo contra a vida das nossas crianças. Pedimos a tua proteção, nos ajude a ensiná-los quem o Senhor é e a confiar no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Eu sei que esse vídeo não resolve todos os problemas, mas eu espero que tenha te ajudado a ter um norte e a ter paz no seu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e valeu!